Casinho, povo. Casinho. E não é que um dos nossos maiores medos virou verdade? Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel e este é o canal Pop Nerd. E seguinte, estamos aqui nesse cenário meio improvisado, ainda não tive tempo de criar um cenário novo pro canal, para criar os vídeos como eu costumava fazer antes. Então tá aqui nesse template improvisado para eu conversar com vocês sobre o My Hero Academia dublado, né, a versão Funimation. Para quem não sabe, a gente tem duas versões. A gente tem as dublagens do filme que vieram pela Sato Company e temos a dublagem feita pela Funimation, com um elenco diferente dos filmes. E nós tivemos a troca quase 100% do elenco, né? Tirando o Bakugou e o Midoriya, nós tivemos... acho que todos os outros personagens foram alterados. E falando sobre as trocas, eu tenho que dizer que na maioria delas eu curti pra caramba, cara. São vozes que combinam, são vozes diferentes, são vozes que a gente não associa a outros personagens. Então, por exemplo, por mais que o Robson Kumold tivesse ficado muito bom no Todoroki, é inegável que volta e meia a gente associava a voz ao Sasuke. O Todoroki acabava não tendo voz do Todoroki, o Todoroki tinha a voz do Sasuke, principalmente ali na fase Shippuden. Mesma coisa com o Kaminari no Wagner Fagundes, que tinha a voz do Gohan, e entre vários outros personagens ali que tinham vozes repetidas. E aqui nessa dublagem meio que houve um frescor, por assim dizer. É claro que a troca é chato para os fãs tinham gostado do elenco do filme, então claro que é a opção mais saudável levando os fãs em consideração. Mas essa troca que fizeram não prejudicou a obra, não estragou a obra. As vozes novas estão combinando com os personagens e deram uma certa identidade para os personagens que acabavam tendo vozes muito conhecidas, como era o caso do Todoroki e do Kaminari. Então, por exemplo, temos o Todoroki aqui com o novo dublador, que eu ainda não tive tempo de pesquisar o nome, mas vocês vão ver que a voz combina com o personagem, você perfeitamente encara isso aqui como é o Todoroki, e mano, a interpretação tá boa nos momentos chaves. Então, acaba que assim, se fosse a primeira voz, se não tivesse tido o filme, eu acho que ninguém estaria reclamando. As pessoas estão reclamando, mas por conta do filme, que tinha o Robson Kumold, que era meio que o fanservice de todo mundo, e acabou sendo meio broxante ele não tá aqui. Mas não tem como dizer que a dublagem tá ruim, que a voz não combina, que a interpretação tá ruim, porque nada disso é verdade. Tá tudo ok, na minha opinião, tá tudo ok. Nas lembranças que eu tenho dela, minha mãe tá sempre chorando. Seu lado esquerdo é horrível. Foi o que ela disse enquanto jogou água fervendo em mim. Sem usar a maldita individualidade dele. Não. Eu vou rejeitar totalmente o meu pai. Ficando em primeiro sem usá-la. Tá sorrindo porque, com esses ferimentos, nessa situação em que você tá, deve estar completamente maluco. Não venha me culpar pelo que acontecer. Então, tipo, mano, a voz tá muito legal, tá muito gostoso de assistir o My Hero Academia, analisando assim só as vozes. Aqui a gente consegue ver um pouco dos outros alunos da UA, e cara, você vai ver que tá muito legal. Ah, não acredito! Já começou? Ô, Kirishima, parabéns pela vitória. E eu vou lutar contra você, Bakugo. Vai ser bom. Eu vou te matar. Quero ver tentar. Mas, cara, você e o Todoroki conseguem mandar os golpes poderosos que cobrem o estádio inteiro. Tipo, bum, pá! E fazem isso bem rápido. Eu não fico só mandando ataques. Tá me tirando? Em relação à dublagem, à escolha de vozes, eu não tenho do que reclamar. Tinha aquele papo de, vão colocar alunos inexperientes, a dublagem vai ficar ruim e tal. E não tem nenhum aluno aqui na dublagem. Todos os profissionais que foram escolhidos têm o certificado de dublagem, que é o DRT. Só que não são vozes conhecidas pra gente. Algumas, por exemplo, já estão aí no mercado há vários anos, como é o caso do dublador do Ida e da Jiro, por exemplo, que é a Jussara Marques, que é a dubladora da Pan, e alguns outros casos são vozes de revelação mesmo. E eu te pergunto, cara, qual é o problema? Se o cara é dublador, se a voz combina, qual é o problema de dar a chance dele de fazer um personagem coadjuvante ali, como é o Kaminari, como é o Kirishima, como é os outros alunos da UA, que não aparecem o tempo todo, então, tipo, nem tem
tem que ter um dublador do alto escalão. Qual o problema de dar oportunidade pra pessoa se ela é apta profissionalmente a isso? Eu não vejo o menor problema. Eu acho que esse frescor na dublagem é algo positivo, e aqui as pessoas só estão reclamando mesmo porque já tinha o elenco do filme, mas que a gente tem que admitir que foi um baita de um fanservice. Se a gente coloca aqui no YouTube como seria My Hero Academia dublado, a gente tem um vídeo aqui feito por um fã, feito pelo canal Blue Bomber, e cara, é um vídeo com 500 mil de visualização, e a maioria das vozes que esse cara escolheu estão na dublagem da Sato Company. Tem que ver se é saudável a gente ter essa repetição de vozes. As pessoas estão sempre reclamando que a dublagem brasileira tem muitas vozes repetidas, então é saudável pra mim dar um frescor ali, escolher vozes diferentes. Então aqui ó, Guilherme Briggs como All Might, tava no filme. O Fabio Lucindo como o Bakugou tava no filme. Esse cara em 2017 ele acertou a maioria dos dubladores. Ó, o Todoroki como o Robson Kumoji, ele acertou também. Mas enfim, acabou que o grande problema da dublagem mesmo não foi as escolhas em si, e sim meio que a direção. Eu não vou dizer que tipo a direção do anime tava ruim, só que ela pecou em algumas coisas. E lá vamos nós. Esta não é. E lá vamos nós. Primeiro, as pronúncias Bakugo dói muito os ouvidos, e eu não vejo necessidade artística nenhuma de transformar o Bakugou em Bakugo. Não vi se o diretor já se pronunciou sobre isso. Ele fez uma live ontem no canal do Brasil explicando por que botou Kachan ao invés de Kazinho, por que ele botou Kazinho ao invés de Kachan. Acostumado com Kachan. Cara, em português não existe Chan, não existe San, não existe Kan. São tratamentos que a gente não tem em português. E outra, o desenho, o anime, ele não é só dublado para fanbase, que nem vocês falaram. Não é só a fanbase que tem que curtir. Quando eu assistia os animes dublados, no começo dos anos 90, até sei lá quando, até hoje, eu sei que eu vou ver em português do Brasil. Eu sei que não é para ter um tratamento Guilherme Chan, André Chan. A pessoa que é fora do círculo de quem assiste anime não vai entender. Ah, beleza, essa pessoa tem que ir pra internet procurar. Essa pessoa tem que ir pra internet procurar. Beleza, mas tem gente que vai acessar isso, vai ver esses desenhos numa TV aberta, que não tem acesso à internet, que não consegue pesquisar isso, e aí ela não vai entender nada, e aí ela vai ser automaticamente excluída do público daquilo. Isso a gente não pode fazer. E olha aqui a hipocrisia. Eu reclamei que a dublagem de One Piece tava com muitos termos em japonês e que tava difícil de entender para quem não era o público geral e tal. E aqui a gente tem o My Hero, que pelo andar da carruagem aqui se preocupou muito com isso, em ser assertivo e comunicativo para todo mundo, não só com os fãs, e eu tô reclamando também. Então você vê como o fã é chato, como a gente é mala sem alça, a gente nunca tá feliz com nada. Sempre vai desagradar alguma coisa, nunca vai agradar todo mundo. Isso é fato. Mas aí, dialogando sobre esse casinho, eu penso, tipo, minha opinião sincera, eu posso estar errado, é só minha opinião, não ataca ninguém, eu só estou dividindo a minha opinião com vocês. Eu acho que o My Hero Academia tem várias referências da cultura japonesa. Tudo bem deixar o Kachan a partir do momento que você tem que manter o Deku, que é um apelido que só funciona em japonês. A partir do momento que a Tsuyu, ela fica falando Gero, que é uma onomatopeia japonesa que os sapos fazem nos quadrinhos no Japão. Lá não é Rabbit, por exemplo. Então, tipo, já é uma outra brincadeira que só funciona em japonês e tá na dublagem. Então, tipo, já que houve uma licença poética pra permitir essas coisas, eu acho que poderia permitir o Kachan. Mas enfim, é coisa minha também, é frescura, é coisa que você assiste 3, 4 episódios e você já tá bem mais confortável com isso. Agora, a questão das pronúncias é realmente algo muito complicado, cara. De falar Bakugo, de falar Deku. O Deku, na real, assim, passa batido depois de 2, 3 episódios. Mas o Bakugo dói os ouvidos, cara. O Bakugo dói. E, mano, realmente eu não via necessidade nenhuma de deixar o Bakugou sendo chamado de Bakugo. Uma outra voz aqui que, mano, é a terceira voz da Uraraka já. E incrível como nenhuma das 3 vozes conseguiu entregar a Uraraka perfeita, né, cara? Incrível isso. Já é a terceira voz da Uraraka, uma no primeiro filme, uma no segundo filme e agora uma da versão do Brasil. E nenhuma entregou a Uraraka perfeita. A primeira ficou grossa demais, a segunda ficou fofa demais, beirando uma personagem do Discovery Kids. E aqui já ficou no meio
termo, sabe? Tipo, em algumas vezes tá ok, em algumas outras vezes tá grossa demais. Mas, cara, ó, vou botar uma ceninha aqui. Se você for parar pra ver, tá legal. E não é só isso. Ah, isso aqui eu achei muito legal, essa referência ao Mighty Polishop. Eu também arrependo como apresentador de TV. Primeiro, você deve assistir este vídeo. Com licença, eu queria... Olha, professor, é que aquele cara de cabelo enroladinho e com sardas no rosto, você sabe quem é? Ai, caramba, ele parece tão normal. Sou eu. Será que eu posso passar pra ele alguns dos pontos que eu fiz? Eu ouvi ele dizer que precisava de pelo menos um ponto. E é por isso que eu fiquei pensando e achei que ele ainda não tinha conseguido nenhum. Então você vê que assim, tá meiga, tá fofa, só que tá um pouco grossa demais, sei lá. Não tá perfeito, mas eu acho que de todas realmente foi a melhor. Da Priscilla Conception e da Bianca Alencar. Eu sei que muita gente prefere a Bianca Alencar, mas eu achei um tanto quanto forçado, sabe? Ficou um tanto tipo, a Sato Company viu que o pessoal não gostou da Priscilla no primeiro filme. Meu Deus, pega a dubladora com voz mais fofa que você encontrar pra colocar no Araraca, porque essa dublagem tem que ficar perfeita. Foi essa a impressão que eu tive. E lá vamos nós. E ficou exagerado. Eu sei que a Araraka é uma personagem fofa, mas ela também não precisa ter uma voz da Mabel, sabe? Calma. Nunca perderia pra alguém como você, Teco. Casinho, eu recebi a mensagem. Desculpa pela demora. É que demorou um tempinho pra trazer o Bakugo até aqui. Só treinar não é interessante. Galera, querem ver qual dos garotos consegue nadar 50 metros mais rápido? É como eu falei, a escolha de vozes dos personagens tá legal. O que não tá legal é as pronúncias. O Bakugo, Casinho. O Casinho é algo bem pessoal da minha parte, mas eu acho que o Bakugo, unânime de que... Não rolou. Você me fez chegar atrasado. Nós dois vamos protegê-los. Mas por quê? Por que vocês dois? Por quê? Por favor, parem! Eu herdei o nome do meu irmão. Parem, por favor. Eu peço. Se quer que a gente pare, levanta! Olha bem pra o que você quer ser! Eu juro mais uma vez que eu vou ser um herói como meu irmão. Eu também vou ser o herói que eu quero ser. Eu também vou ser um herói como o All Might. Aquela telepatia, né, que a gente nunca vai entender. Vamos dar uma olhada agora aqui nos personagens do núcleo adulto. Ferimentos do líder. O que foi, All Might? Esse foi um ataque ousado que pessoas normais não teriam tentado, mesmo se planejassem. De repente ele decidiu fazer declarações radicais. Mas qual a relação disso com tudo? Foram presos 72 vilões na USJ naquele dia. Eram todos marginais e bandidos que se escondiam pelos becos. Isso é verdade. Tem muita gente que não sabe o que fazer com suas individualidades. Isso é muito preocupante. Ele ainda pode... De certa forma, ele é como nossos alunos. Ele ainda pode crescer muito se ao menos houvesse alguém capaz de ajudá-lo, que tentasse educar sua malícia. Eu adorei a voz do ratinho. Quem vai dar a orientação hoje? O professor Aizawa deve estar no hospital se recuperando dos ferimentos. Bom dia. Você voltou tão rápido! Que profissional! Professor, o senhor está mesmo bem? Dá pra chamar isso de bem? O meu bem-estar não importa. O mais importante é que a luta ainda não acabou. Mas que luta? Não me diga que... São os vilões de novo! Então, aqui a gente conseguiu ver um pouquinho da voz da Tsuyu, do Mineta. A voz da Tsuyu eu gostei, ainda acho que a versão da VZDeck era melhor. Mas, cara, ela não quis, ela se negou a dublar por conta da troca do elenco, que é uma decisão que eu respeito muito. Mas é aquilo, né, galera? Alguém precisa fazer o personagem, não dá pra estrear um negócio mudo. Então, essa dubladora foi chamada, deu pra ver que ela tentou imitar a VZDeck. Na verdade, a VZDeck tenta imitar a dubladora japonesa, né? Voz original da Tsuyu. Só que a VZDeck conseguiu isso com muita maestria e essa dubladora aqui já não conseguiu tanto. Mas não ficou ruim, ficou legal. Calma aí! Vem cá, não tem problema fazermos um festival
a gente tem aqui a Jiro, que foi feita pela Jussara Marques, que é a dubladora da Pan e de vários outros personagens aí que você deve conhecer. Cara, é incrível como ficou bem parecido, né, cara? Então, galera, acho que a análise geral, eu sei que tem muito mais coisas pra gente ver aqui, mas eu acho que a análise geral da dublagem essa tá uma dublagem boa, com vozes que encaixam nos personagens. Sim, não tivemos nenhum aluno, como era o medo da galera, né? São atores, são pessoas com DRT, que são aptas legalmente a exercer a profissão de dublador e que tiveram suas vozes bem colocadas, sim. A diferença é que elas, obviamente, não estão no mesmo nível dos dubladores do filme, que eram dubladores do alto escalão. Mas é o que eu sempre digo aqui, galera. Só chega no alto escalão quem tem oportunidade. E eu acho que My Hero Academia é um anime muito bom para dar oportunidade às pessoas, porque tem uma gama enorme de personagens que não precisam ter sempre um dublador nível 10, sabe? Dá pra dar oportunidade para alguém se destacar, para mostrar o seu trabalho, para mostrar ao público que ele tá ali e ganhar cada vez mais trabalhos, fazer a nossa dublagem deixar de ser essa coisa meio saturada, que infelizmente ela é. Nossas vozes realmente se repetem o tempo todo. E confesso que tá sendo bem legal assistir o anime e não reconhecer as vozes, tá? Tá dando um frescor bem legal. Eu estaria reclamando se a interpretação tivesse ruim, mas não é o caso. Volta e meia, algum figurante, algum personagem secundário que aparece só pra falar uma coisa e some, nunca mais volta, tá com uma interpretação mais fraquinha, tá, sei lá, sem tá se articulando tão bem contra os outros personagens, e aí te dá uma quebrada, mas é vozerio, então não vou esquentar com isso. Mas é basicamente isso a análise de My Hero Academia, pessoal. Vou fazer de Shingeki, calma, e também pretendo fazer de Tokyo Ghoul e Overlord, Assassination Flash Home, Blood Battlefront, sei lá, o Kekkei Sensei, que é muito mais fácil de falar. Enfim, só que esses animes eu preciso assistir com calma e a gente vai vendo direitinho os primeiros episódios, tendo uma percepção, uma primeira impressão legal. Mas é basicamente isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu!